Bom dia, pessoal. Vou convidar vocês um pouquinho para a gente sair da zona de conforto, então todo mundo de pé. Como a gente está falando aí de mudança, né? Está entrando uma nova gestão, mas a gente está falando de uma mudança, eu acho que planetária, né? E não existe mudança sem sair da zona de conforto. Acho que tem que ficar bem claro isso, né? E hoje a gente vai falar de ecossistema comestível. O que seria isso, né? Ecossistema comestível. Imaginem aí o que vem na cabeça de vocês. E é um novo olhar para a gastronomia e para a nutrição em si, né? Queria que vocês pensassem também, se a gente fosse morrer amanhã, o que vocês comeriam nessa comida do amanhã? Alguém quer falar para mim? Fala. Um cozido? Uma saladona. Ah! Mas o cozido por quê? Porque é afetivo. É afetivo, né? É um prato que minha mãe faz desde que eu era criança. Sempre todo mundo reunido em volta. Além de ser maravilhoso. Aham. É uma coisa de afeto. A saladona. Que me faz bem, sinto bem. A comida do orc. Que bom. Se vocês quiserem sentar, pode sentar. Era só para acordar, né? Para a gente começar essa manhã aquecido, pensando em mudanças. Então, hoje o meu convite aqui é para reflexão. Todo mundo aqui come, certo? Quem aqui come? Normalmente, nutricionistas, umas 3 vezes por dia, acho que não mais de 3 em 3 horas, né? Ainda é recomendado de 3 em 3 horas? Não sei. Já estou muito distante há tempo já. Mas quem aqui pensa quando come? Quem pensa quando come? De verdade, quem pensa quando come? Mas o que vocês pensam quando comem? Contam calorias, carboidratos, proteínas? Já foi tempo? Ouvi aí, já foi tempo. Que bom. Tem aquela pirâmide alimentar, né, que eu me lembro lá na faculdade, eu olhava para aquela pirâmide e falava, meu Deus, o que é isso? Tem mais coisa para botar aí nessa pirâmide. Sentem culpa? Desejo, ansiedade? Tem alguma coisa afetiva? Lembram de alguém, de alguma viagem, de algum momento? Né? Tem um monte de coisa para a gente pensar quando come. O que seria nutrição funcional? Logo que eu saí da faculdade, há 10 anos atrás, quando me formei, eu fui direto para uma pós de nutrição funcional. Eu fiquei aguardando 2 anos eles falarem de alimento. E não foi falado de alimento, só foi falado de suplemento. Eu falava... Aí eu abandonei no meio do caminho, porque não fazia nenhum sentido para mim falar de nutrição funcional com uma prateleira de suplemento e lixo, na minha opinião. Porque isso tudo é lixo, né, que polui nosso planeta. O que seria alta gastronomia, né? Já que eu estou nesse meio agora... O que é alta gastronomia? A gente pensa em bolhas, esferas, fumaças. Isso aí está cheio de química nessa alta gastronomia. Então, acho que não é muito inteligente a gente pensar na alta gastronomia dessa maneira. Então, alguns questionamentos para a gente verdadeiramente entender o poder do nosso prato, né? O que está por trás do nosso prato? Eu acredito, sim, que o que a gente come e a forma como a gente produz esse alimento é o que vai determinar o futuro da humanidade. Então, a gente aqui tem um poder gigantesco, né? Porque se a gente orienta o que as pessoas comem, a gente realmente tem um poder na nossa mão. E eu também acredito que é o nosso dever divulgar a forma como esse alimento é produzido. Orgânico, agroecológico, agroflorestal, de permacultura. É muito importante a gente entender essas formas de produção de alimentos, essas formas de agricultura sustentável, para a gente informar, né, os pacientes, os amigos, quem estiver do nosso lado, para essa agricultura sustentável e esse prato sustentável. Então, para mim, o nosso prato funciona como um espiral de consciência, né? Então, o nosso prato está ali no centro, não sei se dá para ver muito bem, e daí ele vai evoluindo, 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 crescendo sem fim, né? Como um espiral mesmo. Então, a primeira pergunta é, de onde vem o nosso alimento? Qual a origem do nosso alimento? Ele veio da mão de um agricultor ou veio de uma prateleira?
A gente está valorizando o pequeno agricultor, quem produz o nosso alimento. Quem produz o nosso alimento hoje em dia é o pequeno agricultor. Nosso alimento não vem da monocultura, não vem das grandes indústrias. É sim o pequeno agricultor, a agricultura familiar, que alimenta o mundo. Essa coisa de que a agricultura familiar é capaz de alimentar o mundo, já é o que acontece. Não é a monocultura. Existe transparência nessa cadeia produtiva, né? Da onde ele vem, ele é local, ele é sazonal, ele é da época. Eu estou percorrendo longas distâncias com esse alimento, então é muito importante a gente valorizar o local, né? E a partir daí a gente também passa a ter um consumo mais atento de tudo, né? Eu falo muito de consumo atento. O que eu estou usando, qual é o produto de limpeza que eu estou usando na minha casa, o que eu estou vestindo. Eu tenho que ser exemplo disso 24 horas por dia, assim, na minha opinião, né? De essência e transparência através do meu consumo. Eu gero lixo e desperdício através do meu prato? Se eu estou abrindo pacotes, suplementos, da onde vem o meu, né? O que eu estou gerando através do meu prato? Qual é esse impacto? Então, por exemplo, lá no restaurante chegam caixas e caixas de verduras e legumes. É basicamente o que a gente gera lá. Então, nosso lixo é todo orgânico. Não tem pacote de nada, né? O máximo que chega é de um arroz, de um feijão, que vem empacotado em saco de papelão, por exemplo. Eu estou poluindo os oceanos, esse lixo todo que a gente vê na praia, né? Qual a opção que a gente faz? De carregar a nossa garrafinha d'água ou de comprar uma garrafinha d'água? Isso já é uma mudança. Isso já é uma mudança de pensamento. Por isso, de novo, consumo atento. A gente tem que pensar em tudo que a gente está fazendo, né? Se a gente for na praia, você vai ver um monte de garrafinha plástica, um monte de tampinha por aí. Isso é nosso consumo, não tem como jogar para o outro, né? Então, o nosso prato está completamente conectado à sustentabilidade, à biodiversidade. Quando a gente compra um alimento agroflorestal, agroecológico, orgânico, a gente está promovendo a biodiversidade, né? A gente não está matando o solo, a gente não está degradando o solo como uma monocultura, né? Que destrói, que desmata a Amazônia. Então, essas 2 últimas semanas intensas desse tópico, que já é antigo. Então, a gente está desmatando a Amazônia, a gente está promovendo o agronegócio através da nossa alimentação, e a gente está divulgando isso também, né? Orientando o nosso paciente. Então, eu posso, sim, falar também de mudanças climáticas através do meu prato, porque se eu estou desmatando, eu estou acabando com a floresta e eu estou gerando mudança climática, né? E agora também eu tenho trabalhado muito com as crianças, né? Fora o org, tem 50 milhões de outros projetos acontecendo. E eu falo muito de conexão com a natureza. É muito importante a gente ter, desde cedo, promover isso para as crianças, levar para a terra, plantar. E a gente que faz esse corte, né, da conexão com a natureza. Essa semana eu dei aula dentro de um berçário, as crianças de 1 ano, e elas simplesmente queriam colocar todos os alimentos dentro da boca. Aí a gente vai crescendo, vai tendo nojo, vai querendo... Elas comeram uma berinjela, quando eu vi, já tinha metade de uma berinjela dentro da boca de uma criança, crua. Então, elas têm a curiosidade, elas têm a vontade de experimentar. A gente que é o exemplo que corta, né, esse instinto natural de toda criança. Então, se conectar com a natureza. Então, naturalmente também, a gente, quando começa a prestar atenção no nosso prato, a gente começa a se conhecer melhor, né? Porque a gente entende o que a gente está comendo, então, naturalmente, a gente tem autoconhecimento e mais espiritualidade. E a gente valoriza as comunidades indígenas, as culturas ancestrais, a sabedoria dos nossos avós, né, através do meu prato. Então, comida é, sim, um direito humano. Então, esse trabalho que eu tenho feito nas escolas é sobre direito humano, e um deles é direito humano à terra, a um prato de comida de qualidade. Então, é político, sim. Então, a gente faz política todos os dias nas nossas consultas. É educação. E a principal pergunta é, esse final, através do meu prato, eu estou alimentando as gerações futuras? Então, esse prato é um grande espiral de consciência para a gente pensar no futuro das próximas gerações. Então, hoje em dia, falar da nutrição apenas de fora para dentro, que a gente costumava tratar, né? O que eu acho que é inviável a gente só falar da nossa saúde, eu como indivíduo, né?
Eu não consigo mais pensar no que eu estou ingerindo, na quantidade de nutrientes que eu estou ingerindo, mas sim no que eu estou devolvendo, né? Na nutrição de dentro para fora. Qual é o meu impacto no meio ambiente, na sociedade, na saúde das outras pessoas e das futuras gerações através da minha alimentação, né? Então, essa nutrição de dentro para fora. E a gente tem 3 vezes por dia, pelo menos, a chance de mudar o mundo através do nosso prato. Com uma escolha mais saudável para mim, para a sociedade e para o planeta. Então, muita gente, né, a gente fica aí por aí reclamando que o mundo está um caos, mudanças climáticas, desmatamento. E aí muitas vezes perguntam, né, mas como eu faço para mudar? Por onde eu começo? Na minha opinião, a melhor forma de começar é entendendo o nosso prato, entendendo aquilo que a gente come. E sempre se perguntar, qual é o impacto que eu estou gerando no mundo através da minha alimentação? E a gente aqui mais ainda. Então, não tem como não falar, né? Eu me tornei vegetariana no meio da faculdade de nutrição, há 13 anos atrás. Eu fui numa aula que não tinha nada a ver, eu estudei na FRJ, era uma aula de comunicação. Eu sempre faltava, e esse dia eu decidi ir para assinar todos os pontos lá. E aí, eu peguei, e aí o professor passou esse filme que chama Carne é Fraca. Era uma turma de 40 alunos, e aí eu falei, cheguei em casa e disse para minha mãe, nunca mais vou comer carne. E foi uma decisão que mudou toda a minha vida, senão eu não estaria aqui hoje, não teria construído as coisas que eu construí a partir de uma decisão que teoricamente seria mais difícil, foi a que me abriu todas as portas da vida, assim, né? Então, a gente falar de vegetarianismo, veganismo hoje, não é mais uma opção pessoal, não é mais um estilo de vida como era para mim, uma filosofia no início, né? Hoje em dia é uma necessidade planetária. Então, eu acho muito importante a gente começar a se informar para poder orientar as pessoas como ser vegetariano, por conta de todas essas informações que estão na mão de todos já hoje em dia, né? Opa, aí passou. Quem aqui conhece os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU? Alguém conhece? As ODS? Poucas pessoas conhecem as ODS aqui, né? Esses são objetivos para a gente conseguir viver num planeta sustentável. Também, se pesquisar na internet, todo mundo vai achar, vai entender o que é. E aí são 17 objetivos. O prato de comida consegue estar aqui no meio. Para mim, é a única coisa, vamos dizer assim, que afeta todos os objetivos de desenvolvimento sustentável. Com o nosso prato, a gente pode conectar nesses 17 objetivos para construir um mundo melhor. E como comida é afeto, como a gente falou aí, né? Todo mundo tem uma conexão espiritual, afetiva com a comida. Eu acredito que é a melhor forma da gente mudar, uma forma prazerosa, não é difícil, ruim. Né? É uma coisa boa a gente mudar a nossa alimentação. E falando um pouco agora como eu transformei esse pensamento, essa filosofia de vida em um modelo de negócio, que a gente pode sim construir uma empresa, vamos dizer, através de um modelo que regenera o planeta, que constrói parcerias potentes, que valoriza a nossa cultura local. Esse é o org. Então, o que a gente entrega é muito mais do que um prato de comida. Esse é um filhote aí de 8 anos já, mais de 8 anos, que a gente construiu. Eu abri quando eu tinha 23 anos, então eu saí da nutrição na FRJ, fui estudar gastronomia, porque eu achava que eu precisava aprender a cozinhar, depois que eu me tornei vegetariana. E aí, quando eu entrei na gastronomia, eu me apaixonei e vi que era isso que eu queria da minha vida. Abri o org, logo depois de ter saído da nutrição. Isso já fazem 8 anos. E o que a gente diz é que é muito mais do que servir um prato de comida lá, né? Acho que quem entra, quem frequenta, sabe disso. É um restaurante filosófico. Hoje eu chamo de restaurante escola, porque o que a gente faz lá é educar, é servir um prato de consciência, não um prato de comida apenas, né? Então, a gente mostra um estilo de vida através da alimentação. E tudo é cuidado nos mínimos detalhes, com muito amor. Então, tudo é orgânico, local. Eu tento comprar do mais próximo possível
da região, fresco, então chegam caixas e caixas de verduras, legumes, todos os dias. Então, a salada que você vai estar comendo, tipo, acabou de sair da terra. É sazonal, então o menu muda diariamente. Não sei se alguém aqui trabalha em Wuhan, né? Essas coisas de ficha técnica e tal. Não existe ficha técnica para nada no org. É insano e criativo. Não processado, integral e feito com amor. Por isso que é tão difícil sair do restaurante, porque eles estão lá agora, tipo, picando as coisas para eu chegar e finalizar, assim. Porque, como não existe ficha técnica, hoje vai ter um curry tailandês de cogumelos com arroz selvagem e salsa de abacaxi. Mas, eu ainda não sei como é que vai ser esse curry, entendeu? Porque depende do que eu tenho no dia. E tinha aquele estereótipo, né, de comida vegetariana, que é uma coisa meio roots, meio esotérica, né, meio rasta, assim, aqueles buffets todos toscos. Mas não, a gente pode sim fazer uma comida vegetariana saudável, que pensa no planeta, que pensa na nossa saúde, mas autêntica, elegante e muito bonita, né? Então, foi isso que eu foquei desde que eu abri o restaurante, há 8 anos, fazer uma comida muito elegante. E que seja atrativo, né? Porque não adianta a gente ficar com um discurso que não é atrativo, porque não vai chamar ninguém. Não adianta a gente tentar tornar a sustentabilidade popular, acessível, com um discurso ecochato. A gente tem que ser sexy, falando de comida saudável e comida, né, e comida para o planeta, né? Comida do futuro. Então, sempre uma explosão de cores, tudo lá é muito colorido. E a gente tem milhões de técnicas, né? Falando de alta gastronomia, sai fumaça das nossas comidas. Eu fermento muitas coisas também. Então, esse é o nosso queijo negro, por exemplo, que é super elegante também, né? Então, eu uso muitas técnicas também com a comida saudável, né? Esse é o time org, falando um pouco da família. A gente, como toda família, assim, a gente é muito unido, mas também tem muita intriga, né? Porque é um ambiente pequeno e que todo mundo é muito próximo, assim, e a gente realmente se chama de família org. E eles têm aula de yoga, meditação, uma vez na semana, então é um conceito diferente, né? A gente realmente para toda terça-feira, num horário, obviamente, que não tantos clientes, mas todo mundo tem que sair, a gente fecha o restaurante e só abre depois de 1h30. Dá sim confusão. Semana passada uma mulher deu um escândalo, falou que era inviável a gente fechar o restaurante. Eu falei, pode ficar aí com a sua convicção, que eu tenho a minha. Mas a gente visita todos os nossos produtores, fornecedores, estão todas as festas de fim de ano. São na horta, é para plantar, é para colocar a mão na massa, para eles também entenderem essa conexão com a terra e o prato. A gente cria uma relação de amizade forte com os agricultores, porque eu falo com eles por WhatsApp todos os dias. Um dia, meu namorado perguntou, quem é esse Wagner que você fala toda hora? O Wagner é um agricultor. E todo dia a gente se fala por WhatsApp, né? Eles me mandam toda a disponibilidade diária, e é assim que a gente constrói o cardápio, através dessa disponibilidade diária. O ambiente é super acolhedor, o atendimento é descontraído, sem mimimi demais. A gente conhece as pessoas que vão lá comer, sabe o que cada um gosta de comer. Hoje em dia eu já não sei mais os nomes, mas eu sei o que gostam de comer. Assim, eu não consigo mais decorar. E eu estou sempre viajando, buscando essa comida de raiz para fazer comida autêntica que mostre a realidade do mundo, assim, né? Então, eu visito agricultores México, Indonésia, Tailândia, realmente viajo bastante pesquisando essa comida local. E fora o org, né, como eu falei, tem muitos outros projetos, tem um programa na TV de comida consciente. Agora eu estou produzindo também sozinha um programa de sustentabilidade que não fala só de comida, mas fala de moda sustentável, produto de limpeza consciente, produto de beleza cosmoética. Então, abrindo o olhar da comida, e tudo pode ser feito dentro da cozinha. Então, um programa inteiro dentro da cozinha com comida, mas fazendo outras coisas a partir da comida. Trabalho em escolas públicas também, levando alimentação consciente, sustentabilidade, educação ambiental e um monte de outras coisas que eu nem sei.
E eu acho que é nosso dever aqui, como apaixonados por comida, nutricionistas, divulgar essa nutrição do futuro que a gente está falando aqui hoje e traduzir essa nutrição do futuro para os nossos pacientes, amigos e todos à nossa volta. É isso que eu tinha para dizer. Eu vou abrir para pergunta, porque eu acho que é importante a gente trocar um pouquinho. Obrigada. Posso perguntar? Tati, que apresentação maravilhosa, né? Assim, enfim, a gente tem algumas questões mais para reflexão, né? Pensando aí na formação do profissional nutricionista, que é uma formação quadrada, é uma formação de dentro, enfim, de fora para dentro só, né? A gente ainda faz cálculo de nutrientes, enfim. E nos hospitais acontece de uma forma também não muito elegante, usando a palavra que você usou bastante, né? Enfim, eu acho que é uma reflexão para a gente pensar que é um auditório só de nutricionistas e a gente não tem essa formação, né? É uma pena. É uma pena que 4 anos de formação, às vezes 5, né, dependendo da universidade, não se discuta de maneira nenhuma, na verdade, essas questões, né? Então, é um ponto para reflexão, acho que cada um pode pensar e levar para a sua instituição essa sementinha que a Tati plantou, né? E dizer que eu aprendi muito, muito mais com meu filho sobre nutrição do que na própria faculdade, né? E meu filho é daqueles que fala, isso não serve, eu quero comida de verdade. Então, essa frase dele é uma clássica, né? Para dizer que ele quer comida, né? E qual é a melhor comida do mundo? Da minha avó, ele fala. Então, enfim, eu aprendi demais, né? Eu queria assim, te parabenizar e assim, deixa as pessoas também perguntarem, não fico com o microfone, mas dizer que assim, fico muito feliz que tem nutricionistas, né, como você no mundo, né? Que acho que plantando todos os dias uma semente para ver se a gente consegue mudar isso. Obrigada, viu? Obrigada. Que fique claro assim também que eu não estou criticando a nossa formação, né? Porque ela foi de muito aprendizado para mim, mas eu acho que cabe a nós também ir meio contra, né? Eu era super do contra dentro da faculdade. Todos os meus trabalhos eram do contra, né? Então cabe a nós se posicionar, né? E é essencial a gente mudar esse currículo, não só na nutrição, mas como em todas as escolas. Por isso que eu estou dentro das escolas agora. Porque a gente precisa começar a falar de alimentação saudável, mas também de um outro ponto de vista, saudável para o planeta, né? Para todos. Mais alguma pergunta? Não é possível. Ninguém vai perguntar quantos anos eu tenho. É sempre assim. É uma boa pergunta. Faz as contas aí. Já me formei tem 10 anos, já tenho org há 8. 32. Bom dia a todos. Eu estou no Espírito Santo há algum tempo, mas eu sou do norte de Minas, uma região que é muito carente. E a gente já trabalhou no Vale do Jequitinhonha, que tem dificuldade de acesso ao alimento. Então, eu queria saber como que a gente consegue transformar o ambiente daquela pessoa em que necessita, pelo menos, caloria. O que a gente via lá? Eles compravam alimentos calóricos e baratos, tendo a possibilidade de ter em casa, plantando. Então, como que a gente consegue levar esse tipo de alimentação? Qual é a sua experiência e qual a orientação para a gente colocar isso realmente naquela população que está em risco, está em insegurança alimentar e nutricional? Ótima pergunta, porque parece muito um discurso elitista, né, quando a gente fala sobre isso, assim. Né? Falar em pensar quando come já é um privilégio, porque muita gente só precisa sobreviver e comer qualquer coisa que tiver, né? Então, é sim elitista, mas só antes de responder sua pergunta, eu acho que nós que temos a oportunidade de pensar, que a gente use isso de maneira possível para dar a chance de outros pensarem, né? Ter esse privilégio que a gente tem. Como eu te falei, eu visito muito pequena agricultora e está tendo esse êxodo rural que a gente já fala há milênios,
ninguém mais quer ficar no campo, ninguém mais quer trabalhar na terra. Então, mais uma vez, eu acho que é o nosso papel valorizar quem trabalha na terra, principalmente os chefes de cozinha como eu, e nós nutricionistas também, para divulgar o que é essa nutrição que vem da terra, né? Agroecologia, permacultura, agrofloresta, a gente saber o que é isso tudo para valorizar o pequeno agricultor. E quem está na roça, está na terra, por que não vai plantar? Né? Eu viajo muito para a Amazônia e a gente vê isso nítido. Tipo, em todas as comunidades ribeirinhas, eles abrem pacotes enquanto poder, e todos têm quintal, é surreal. Então, também é nosso papel valorizar tudo que vem da terra e valorizar quem está na terra, né, principalmente. Então, é esse também o nosso trabalho diário lá, trabalhar com pequenos agricultores e mostrar que é muito lindo trabalhar na terra e que é uma fonte de renda, sim, e que é uma fonte de alimentação. Por exemplo, o meu namorado trabalha com agrofloresta no mundo inteiro, e o que ele faz é, tipo, agroflorestar, né? Alguém sabe o que é agrofloresta? Alguém sabe? Não? É você produzir, mas regenerando ou preservando as florestas, né? É produzir alimentos junto com a floresta. Então, essas pessoas, ele mostra para as pessoas que você pode sim manter a floresta intacta ou regenerar já numa área degradada, mas com segurança alimentar, né? Porque hoje em dia o que a gente vê é monocultivo. Ninguém come o que vem do monocultivo. Quem come a soja e o milho é o gado, que a gente vai comer depois. Então, é totalmente ineficiente. Então, é voltar para a terra. Eu acho que é meio que isso. E é nosso papel, né? Agora, falando de aporte calórico, eu não vejo sentido para continuar abrindo pacote e não consumir o que vem da terra de novo, porque isso tem aporte calórico, né? Não sei se eu respondi, mas... Ah, tá, obrigada. Mais alguma pergunta? Adorei, Tati. Você é uma inspiração, viu? Você falou sobre a cozinha insana, né? Me bateu assim, né? E você falou que não trabalha com ficha técnica, vai depender do que você tem no momento. Como você lida com um cliente que já comeu alguma coisa e quer comer aquilo novamente, né? Aqueles clientes mais exigentes que já experimentaram alguma coisa maravilhosa que você fez, que naquele dia você não consegue ter. Como é que você lida com isso? Então, nessa cozinha insana tem vários pontos, um deles é esse. Uma coisa que não é replicável, né? Então, para eu expandir, não existe essa possibilidade hoje, nesse modelo que a gente tem, né? Com o cliente, a gente vai educando, como eu disse, lá é uma escola, né? Então, a gente mostra que tudo vem da terra e que é impossível fazer uma coisa igual ao que eu fiz da última vez. Porque, por mais que eu faça um curry, como eu vou fazer hoje, de tailandês, ele não vai ser igual ao que eu fiz da última vez. Então, é isso. É exatamente para mostrar para o cliente que não existe nada igual, e não existe padrão. Mas, lógico que tem gente chata, né? Aí eu tenho pessoas fofas que trabalham comigo, mais fofas do que eu, para fazer esse trabalho. Porque eu vou perdendo um pouco a paciência depois de tempo. Mas eu tenho algumas meninas ótimas. E é isso, é um trabalho de educação também com a equipe, né? É um treinamento intenso de como comunicar isso. E fora isso de não ter ficha técnica, é uma confusão também nas contas, né? Do restaurante em si. É complexo. Lógico, a gente lucra infinitamente menos do que todos os outros restaurantes, porque não tem ficha e não tem planejamento assim. Lógico que tem planejamento, né? Mas de uma outra maneira. Mas a gente está cheio, graças a Deus. Né? Bom, foi excelente, né, a sua explanação, e acho que, como você iniciou a atividade de hoje, né, tirando a gente da zona de conforto, né, então isso é muito bom e nos traz uma reflexão fundamental para os dias de hoje. Eu gostaria de saber, essa sua atividade nas escolas, né, essa atividade relacionada à educação, qual o perfil dessas instituições de ensino e se você já procurou fazer algum tipo de parceria, seja com o município, com o Estado,
outras instituições de ensino até superior que possa desenvolver em conjunto algum projeto de extensão. Então, eu queria saber, na verdade, são duas perguntas. Qual o perfil dessas instituições de ensino que você está desenvolvendo essa atividade educadora e se você já propôs alguma parceria ou planeja levar isso adiante para algum nível, para que você tenha talvez uma retaguarda e um acesso talvez a indivíduos que tenham, crianças que tenham uma vulnerabilidade maior. Maravilha. Só para te... Eu estou começando nesse mundo agora, né? Sempre foi um desejo, assim, um sonho de vida para mim agora é esse, sabe? Hoje, a instituição que eu trabalho é uma creche comunitária na comunidade Pedra da Gávea. Então, não é uma escola pública, é uma escola comunitária, mas num ambiente incrível, assim. É numa comunidade mais sem milícia, sem tráfico, então uma comunidade pacífica. É envolvido pela natureza já esse lugar. Aí a gente está construindo horta, estamos mudando algumas coisas, assim, fazendo essa conexão das crianças com a terra. Eu tenho muita vontade que isso se torne em grande escala, mas está sendo assim uma escola, vamos dizer assim, de fácil acesso para mim, que eu saio rapidinho do horto, consigo estar lá, mas para ir para lugares de maior dificuldade no futuro. Então, é meio que uma experiência inicial, e está funcionando bastante, né? As crianças estão muito empolgadas. Tipo, toda hora eles perguntam, quando você vai voltar, assim, sabe? Mas eu adoraria fazer isso em larga escala. A minha ideia mesmo, meu sonho é fazer um espaço, tipo de uma escola mesmo, que seja aberto para todos, assim. Uma escola comunitária que todos estejam envolvidos, os pais, as avós, a família e as crianças, porque, na verdade, o grande problema é a família. Eu tenho visto cada dia isso mais, porque a alimentação nessa escola, né, a verba do governo, não é suficiente para oferecer uma alimentação de qualidade. Então, o almoço é ok, assim, é bom, tem uma proteína, arroz, feijão e, normalmente, um legume, mas os lanches são um terror. Eu acho que alguém trabalha em escola aqui? Não, só uma pessoa. Mas o lanche é sempre o maior problema, porque as crianças levam, só compram tranqueira, e é absurdo o que os pais mandam. É absurdo. Então, a maior dificuldade hoje é com as famílias. E eu conversando também com... Eu já fui visitar, eu passei um mês agora, né, esse ano, na Green School. Não sei se vocês já ouviram falar. Green School é uma escola na Indonésia para crianças de toda a faixa etária, mas que é a única escola que é baseada o currículo inteiro, matemática, literatura, tudo para sustentabilidade. Então, todas as matérias são focadas em sustentabilidade. É até um peso muito grande para as crianças, porque elas ficam assim, eu tenho que salvar o mundo, sabe? Então, é meio over, mas aqui no Brasil tem uma que chama Escola Aine, que é uma escola no sul do país, e ele me falou assim um dia, eu acho que você nem precisa se preocupar com as crianças, porque as crianças a gente só tem que deixar elas em paz, a questão são os pais, somos nós, né? Então, a gente também tem que se preocupar, não só em educar as crianças, mas educar os pais, né? E as famílias. Mas eu quero muito levar isso para o município. Vamos ver o que vai dar, não sei ainda, estou experimentando. Vamos ver. Alguém queria aí atrás, eu vi uma mão antes dessa última pergunta. Não? É muito distante esse papo de comida e sustentabilidade? Mas ninguém... Ó que eu vou sair correndo para o restaurante agora. Hein? Aproveita. Nada sobre empreendedorismo, alimentação, escolas, nada? Então tá. Mais alguém? Nutrição comportamental? Obrigada, Tati. Dentro da relação com a comida, né, você trouxe muito isso, a questão do afeto, da reconexão. Como é que você vê isso no seu dia a dia? Né? Eu sei que você vive isso. Na faculdade, eu compartilho com você a angústia, né, de uma faculdade muito prescritiva e muito biomédica. E aí, quando a gente pensa em voltar para as origens, né, nessa reconexão, a gente vê como é um ato político e como é importante as nossas tomadas de decisões, né, em relação à comida.
Como é que você vê isso? Como é que você foi construindo esse percurso depois que você saiu da FRJ, minha veterana, né? Como é que foi para você começar a ressignificar isso tudo dentro desse universo do vegetarianismo e, ao mesmo tempo, empreender, né? Empreender com consciência, se alimentar com consciência? Como é que você vê essa questão toda de consciência? Acho que, como diz aqui na minha camisa, não sei se dá para ver, esse é um projeto que eu tenho que chamar Eco Couple. Eu sou tipo de menos opinião e mais atitudes, então por isso que eu parti para a cozinha, assim, porque para mim era um modelo de ação. Eu não consigo, tipo, para mim, quanto mais a gente for eficiente agora nesse momento, melhor. Então, cozinhar para mim é bem forte, sabe? Porque é físico, né? A gente está fazendo o tempo inteiro, 24 horas por dia, a gente faz. Então, como foi isso, eu sempre fui muito determinada, né? Na faculdade, eu saí de lá, eu já sabia que eu queria ir para fazer gastronomia, eu saí de lá, eu já sabia que eu queria abrir um restaurante, aí daqui a pouco lá eu já sabia que eu queria ir para as escolas, tipo, né? Essa determinação de fazer acontecer. Então, eu nunca fiquei refletindo muito sobre isso, era só traçar uma reta e ir, sabe? Mas falando do afeto, eu acho que a gente tem esse trunfo também, né? Porque todo mundo gosta de comer, todo mundo celebra comendo, todas as nossas relações envolvem a comida. Então, por que não usar isso para regenerar o planeta, né? Mas está muito terceirizada, né? Sim, total. Terceirizando toda a nossa alimentação, tudo, né? Mas acho Tudo que na vida. é muito forte nisso, né? E minha grande barreira na prática é como reconectar as pessoas com a cozinha. Porque isso tem um poder muito grande, né? É um processo de libertação muito grande. Autonomia alimentar. Mas é uma grande dificuldade. Claro que cada um tem um dom na vida, né? Que a gente usa esse dom da melhor forma possível. Por acaso foi cozinhar para mim, mas cada um tem um dom. Para outros é comunicar, para outros é atender um paciente que eu não tenho menor dom de fazer isso. Então, que a gente possa usar o nosso dom. Mas sim, a cozinha é potente. Mostrar que é divertido, que ninguém precisa ser um masterchef, né? Essas coisas ficam, senão fica muito distante. É só entrar na cozinha e poder fazer uma comida para o seu filho, para a sua família. Já tá lindo, né? Oi? Então, já que você falou, ninguém tem uma pergunta sobre empreendedorismo, eu falei, bem, não vou conseguir deixar, até porque eu trabalho com isso. E eu queria, você até já deu uma palhinha, falou que você já sabia o que você queria quando você se formou, mas eu queria que você contasse um pouco desse empreendedorismo, das dificuldades de empreender, das dificuldades até porque, como você mesmo falou, né, a universidade não nos capacita para isso, ou muitas vezes até, isso eu senti e empreendi, também empreendo, parece que a gente não consegue, né? Parece que a universidade nem nos incentiva e até coloca tipo assim, não, é muito difícil isso. E eu quero que você conte um pouquinho, porque eu acho que a gente tem uma profissão que é tão possível empreender em tantos campos, né? Então, eu queria que você contasse a sua história até para dar essa motivada. Primeiro que eu não vejo nada como sendo difícil. Esse já é o primeiro ponto. Eu não vejo nada como desafio, desafio não, porque é uma delícia ter um desafio, né? Mas como obstáculo, vamos dizer assim, né? Eu acho que é isso. Eu tinha essa determinação de fazer, né? E quando eu comecei no org, eu tinha 23 anos. Eu não sabia cozinhar, não sabia liderar uma equipe, não sabia empreender, não tinha noção de absolutamente nada. Mas no dia que eu peguei aquela lojinha, que eu comecei realmente muito pequena, eu tinha 4 na equipe e, 3 mesas, né? A gente começou bem pequenininho. Acho que é isso. Começar devagar é uma boa dica. Começar devagar, sabendo o que você quer fazer, tendo um conceito claro e inovador, porque não adianta ter mais do mesmo, né? E ter um conceito autêntico, assim, né? Então, eu nunca desviei dessa filosofia, eu tinha esse conceito forte dentro de mim, do que eu acreditava para fazer,
E aí eu fui aprendendo, construindo os seus poucos, porque quando a gente começa pequeno, é possível esse erro e acerto, né? Errei 1000 vezes com esse time, hoje em dia já tenho 18 na equipe, a gente, ano que vem, vai partir para um outro passo, além dali. Então, é isso, ir crescendo aos poucos. A gente ficou 6 anos naquele mesmo espaço pequenininho, com fila e fila na porta, mas só depois da gente realmente ter segurança que a gente deu um outro passo para pegar uma outra loja. Então, é isso, indo construindo e aprendendo aos poucos. Fui aprendendo a liderar, aprendendo a administrar. Tem coisas que a gente contrata a gente porque não tem o mínimo jeito. Então, né, é isso, evoluindo aos poucos mesmo, passo a passo. E sem ficar achando que é tudo muito difícil, né? Então, isso eu acho que é principalmente o que a gente faz no org. Mostrar que não é difícil. Pegar pela barriga e, olha, essa comida aqui é boa pra caramba, você pode mudar sua alimentação. E também com o canal, né? Eu tenho um canal no YouTube com, sei lá, mais de 100 receitas, mostrando que é gostoso. Então, que não é difícil, que é gostoso mudar. E que, para a gente, hoje, olha o campo que está se abrindo. Se a gente começar a se especializar, né, a nutrição com esse novo olhar de empreendedorismo e sustentabilidade, vai explodir de porta para a gente, né? Essa semana eu dei uma aula lá na FRJ e eles estão abrindo, acho que uma pós, né, para, sei lá, nutrição... alimentação coletiva e sustentabilidade, não sei, né? Mas fala sobre sustentabilidade. Não sei o nome da pós. Mas tem esse... E aí foram várias meninas lá falar que estão trabalhando dentro do Samaritano com nutrição sustentável, outras meninas também. E é um campo gigantesco de oportunidade. Então, que a gente veja... Oi? Né, Fiocruz, desculpa, eu esqueço tudo. Você ouviu as mesmas coisas, hein? Desculpa. Mas é isso, a gente ver oportunidades no meio de tantas dificuldades que a gente está vivendo, né? É isso. Aqui, agora. Bom dia a todos. Hoje em dia, assim, de fato, o empreendedorismo na nutrição é uma saída, porque, enfim, emprego, né, fixo, com assinatura em carteira, está bem difícil. E, assim, eu vejo que o empreendedorismo, a chave, é um diferencial em meio, né, vamos dizer assim, a mesmice, né, falando de uma forma genérica. Qual é a dica, assim, que você daria para a gente ter esse estopim, assim, esse vai ser meu diferencial, eu vou caminhar nele, assim, como é que você daria uma dica, assim, para a gente achar isso, porque... Eita, pergunta difícil, hein? Como é que eu vou fazer? Eu tenho uma mente que não para 24 horas por dia, entendeu? Não cabe tanta coisa que eu penso, mas acho que a gente tem que ser criativo, com soluções pequenas, assim, não pensar tão grande como eu falei ali, né? Pensar em soluções pequenas e criativas, porque eu acredito que são essas pequenas soluções criativas que vão mudar o mundo. Não precisa ser uma coisa mega, né? E aí conversa com as pessoas à sua volta, mostra a sua ideia, né? Porque às vezes a gente acha que está pensando uma coisa mega genial e você vai ver, não funciona, né? Eu acho que é isso também, a ideia tem que funcionar. Eu falo isso para a minha equipe diariamente. Eu proponho desafios para eles serem criativos, né? A gente trabalhar essa criatividade, porque às vezes a gente fica isso, na nossa zona de conforto todo dia, só reclamando, né? Sem pensar em coisas novas. Então, a gente ter essa força criativa e criação que funcione. Porque, por exemplo, sei lá, o nosso cardápio muda todo dia. E como a gente faz com esse cardápio? Antigamente, a gente escrevia e aí ficavam os papeizinhos, mas ficava tudo tosco no cardápio. Super feio, assim, caindo e tal. Falei, meninas, vamos tentar uma solução criativa, mas que funcione. E elas vieram com 1000 soluções que não funcionavam no dia a dia. Então, um prato também. Eu posso pensar num prato que tem 1000 elementos ali. Isso aí foi um dia que eu fiz... eu fiz um jantar amazônico para 180 pessoas com um menu de 8 etapas. Não funcionou. Era uma ideia incrível, mas que não funcionou. Então, a gente também tem que ter essa humildade de ver o que funciona e o que não funciona, né? Mas pensar, criar todo dia. Olá, bom dia. Parabéns pela sua palestra. Eu achei muito assim, criativo, muito inovador, muito interessante a sua ideia. A minha dúvida é a questão de quando você viaja, quando você tem que ficar fora,
Como que você faz com essa questão do menu? Né? Hoje, por exemplo, você falou que eles estão esperando por você. Se tem alguém para te substituir, para fazer da mesma forma e ter as mesmas ideias. Eu comecei a viajar depois de 6 anos. Faltava papel higiênico na minha casa. Sério. Eu não conseguia ir na esquina, mas também porque eu sou meio controladora, meio maníaca, assim, né? Mas aí, com o tempo, a gente foi construindo essa equipe. Não tem ninguém assim, para me substituir, não é bem isso, mas eu tenho uma equipe que está comigo há muitos anos. A minha cozinheira está há 7 anos, tem um outro ajudante de cozinha que está também há 8 anos, tem um gerente hoje que está há 5 anos. Então, essas pessoas, cada um tem o seu papel forte, né? Cada um no seu lugar, assim. E quando eu viajo, eu continuo fazendo as mesmas coisas, falando com os agricultores e levando esse planejamento. É óbvio que hoje, sei lá, a gente tem 300 pratos lá. E aí eu monto meio que esse cardápio do mês, se eu vou ficar um mês lá na Indonésia na escola. Aí eu monto esse cardápio de um mês, mas com várias opções de troca, e vou continuando falando com esses agricultores, porque, sei lá, vou fazer um bobó de cogumelo, de banana ou de pupunha, não sei. E aí são coisas que a minha cozinheira, ela já sabe fazer com o pé nas costas, sabe? Então tem várias coisas que eles já sabem reproduzir sem eu estar lá, lógico, né? Mas esse trabalho de criar e de inventar coisas novas é meio que eu mesmo, entendeu? Aqui, gente, não sei se tem mais alguma pergunta, mas aqui eu não tinha colocado antes. Aqui estão as redes sociais do Org, a minha e do EcoCouple, com e-mail e o site também do restaurante, se alguém quiser saber mais alguma coisa. Então, muito obrigada, gente. Obrigada e feliz dia do nutricionista.